Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para um novo quadro aqui no canal. A gente fez isso, mas a gente não estava com esse nome, e é o novo quadro, se chama Lendo Juntos, onde nós vamos ler juntos, estudar um livro juntos aqui. E o livro que nós vamos estudar juntos é o Derramarei o Meu Espírito. É o novo livro do Fábio Coelho, Edificando Comunidades Proféticas para o Tempo do Fim. Como é que isso aqui vai funcionar, gente? Nós vamos passear por várias partes do livro aqui, guiando você junto nesse estudo. É claro que a melhor forma é se você tiver o livro aí com você. Então, eu já vou deixar o link aqui para você pedir. E a melhor forma ainda é se você fizer isso em grupo. Cara, é muito poderoso quando a gente lê livros juntos, discutindo, conversando, respondendo e pensando como é que a gente vai colocar isso aqui em prática. A ideia do livro é você edificar, participar na edificação de comunidades proféticas. Não é só você entender o movimento profético e entrar nisso, mas nós estabelecemos igrejas que se movem dessa forma e são as igrejas do tempo do fim, cara. É maravilhoso esse conteúdo e vai te abençoar muito. Gente, é de graça, é aberto para todo mundo, mas vou confessar, tem um pagamento. Tem um pagamento. Qual é esse pagamento? Você fazer isso aqui com alguém. Isso que a gente está fazendo com você de pegar o livro e olhar junto, eu quero que você faça isso com alguém. Então, tem também uma opção aqui, vou deixar o link, de você pedir a caixa do livro. A caixa do livro, se eu não me engano, vem 20 livros e tem lá mais de 30% de desconto. Então, se você quiser juntar um pessoal para ler junto, você pode pedir a caixa, vou deixar aqui, ok? Ah, quero ler com a minha célula, quero ler com o grupo pequeno, quero ler com os jovens, quero ler com os adolescentes, quero ler com os homens, com as mulheres. Pede aí uma caixa e vai sair com um descontão. Não tem um investimento melhor do que fazer isso, ok? Então, nós vamos estudar juntos, vamos ler juntos, Derramarei o Meu Espírito. Vamos embora? Está preparado? Então é o seguinte, é claro que o autor do livro mora aqui em Bragança Paulista, então eu quero que ele faça essa leitura junto com a gente. Então eu quero convidar aqui para vocês, para ler esse livro juntos, para a gente aprofundar em tudo isso aqui, a nossa primeira aula, então, do Lendo Juntos. Quero chamar Fábio Coelho. Vamos embora. E aí, galera do Dizascope, aqui quem está falando é Fábio Coelho e nós estamos aqui para um projeto muito, muito legal, estou muito animado. Estamos aqui para lermos juntos o meu novo livro, Derramarei o Meu Espírito, Edificando Comunidades Proféticas para o Tempo do Fim. Esse é meu quarto livro e ele tem uma temática de falar acerca de uma companhia profética, uma comunidade global que de fato vai levantar o testemunho de Jesus Cristo em todas as nações e provocar o fim dessa era. E o que a gente vai fazer nesse primeiro encontro? A ideia aqui é nós vamos ler e comentar a introdução desse livro, que a introdução, na verdade, que está denominada aqui como Sobre Toda a Carne, é o argumento teológico de todo o livro. Então, nós vamos gastar algum tempo acerca dessa profecia de Joel, no capítulo 2, que vai trazer, vamos dizer assim, o fio condutor de todos os capítulos desse livro. Então, para a gente entender isso, nós precisamos ler com carinho Joel 2, 28, que é exatamente a profecia que dá nome ao título do livro. Então vamos lá? Você tem uma Bíblia aí? Lembrando que é importante você ouvir. Se você está com o livro na mão aí, pega a introdução, vai lendo, eu vou comentando, você vai identificando as passagens, vai marcando. Eu gosto de marcar livro, eu gosto de escrever, então é legal. Se você curte fazer isso também é maneiro. E se você tem também um bloco de anotação, ou digital, ou físico, é importante você anotar aquilo que nós vamos comentar, os textos e também as impressões. Enquanto eu estiver falando e lendo a profecia bíblica, o Espírito vai comunicar impressões com você, o Espírito vai trazer insights para você, Deus vai iluminar o seu interior por meio da revelação da sua palavra, da revelação do Cristo que se revela através da Bíblia. Então é importante você anotar. Beleza? Pegou aí? Então vamos lá. Joel 2, 28, a profecia que dá nome ao livro.
Diz assim: depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda carne, ou sobre todas as nações. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Então, é o seguinte, essa é uma profecia muito conhecida, acerca do derramamento do Espírito. E por que ela é tão conhecida? Porque você vai ver Pedro repetindo essa profecia lá em Atos 2, no momento que o Espírito é derramado sobre os discípulos no cenáculo. E ele faz menção a essa profecia com relação ao evento do derramamento do poder do Espírito sobre os 120 na festa de Pentecostes. E interessante aqui que essa é uma profecia central para a gente entender a vinda do reino de Deus para a terra. É uma das profecias mais importantes no que se refere ao fim dos tempos, a consumação do plano de Deus e a volta de Jesus. Por quê? Porque essa profecia ela está centralizada em cima de uma expressão. E essa expressão ela está no versículo 31, que é: tudo isso aqui vai acontecer antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor é uma expressão que os profetas usam em toda a Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Você vai ver Isaías falando sobre o dia do Senhor, Zacarias falando sobre o dia do Senhor, Ezequiel falando sobre o dia do Senhor, Joel falando sobre o dia do Senhor. Você vai ver Pedro falando sobre o dia do Senhor, Paulo fala sobre o dia do Senhor. E o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o estabelecimento do reino do Messias a partir de Jerusalém, restaurando toda a terra. Quando um judeu ele usava a expressão dia do Senhor, e você vai ver nas Escrituras, você vai ver algumas expressões parecidas com o dia do Senhor, algumas alterações, dependendo do profeta. Por exemplo, você vai ver o dia do Senhor, o dia de Deus, o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías também fala assim, naquele dia vai acontecer tal coisa, naquele dia vai acontecer tal coisa. Então, você vai ver isso o tempo todo. E quando um judeu, um profeta, e até nas literaturas apostólicas do Novo Testamento, alguém está falando sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre o seguinte: o Messias assentando no trono de Davi em Jerusalém, assumindo o reino da terra, governando o mundo e restaurando todas as coisas. Então, é disso que fala o dia do Senhor. O que acontece? Que essa profecia ela está atrelada a esse evento chamado Segunda Vinda. Por quê? Porque na primeira vinda, Jesus se manifesta como servo sofredor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como sacrifício redentor, aquele que subiu o madeiro e comprou para Deus homens de toda a língua, raça, tribo e nação por meio do seu sangue, nos redimiu por meio do seu sangue, nos lavou por meio da sua santa palavra, aquele que subiu o madeiro para nos salvar. Mas ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas ao ressuscitar, Jesus, o Messias, o filho de Davi, ele não entra em Jerusalém, assume o trono de Davi, destrói os romanos e governa o mundo a partir de Israel. Ele ascende aos céus. Só que Jesus ele diz o seguinte: ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou voltar para o Pai. Mas eu vou voltar mais uma vez. E interessante que a segunda vinda de Jesus
está atrelada não mais ao Cordeiro de Deus, ao servo sofredor, aquele que veio para redimir a humanidade por meio do seu martírio, mas a segunda vinda de Jesus está relacionada ao vinda do leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis, do Filho de Davi, que vai vir para trazer salvação e justiça sobre a terra, vai vir para trazer redenção e vingança sobre a terra. Ele vai destruir os inimigos de Deus, ele vai assentar no trono de Davi em Jerusalém e vai governar as nações da terra. Então, os eventos que estão envolvidos com a segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do reino messiânico sobre a terra, esses eventos são o dia do Senhor. Lembrando que o dia do Senhor não é o dia que Jesus volta, mas todos os eventos que envolvem o estabelecimento do reino messiânico de Jesus. Então, aqui vem a grande dúvida. Por que Joel 2:28 foi citado por Pedro em Atos 2 quando o Espírito é derramado? Por quê? Porque quando o Espírito é derramado sobre os 120, o que Pedro está dizendo é, prestem atenção, aquilo que Joel profetizou começou a acontecer hoje por meio do derramamento do Espírito sobre os judeus e sobre os prosélitos, ou seja, sobre os gentios que se converteram ao judaísmo, que estavam em Jerusalém naquele momento celebrando a festa de Pentecostes. Essa profecia começa a se cumprir em Atos 2, mas ela não se cumpre plenamente em Atos 2. Por que não? Porque o cumprimento pleno dessa profecia é quando o Espírito for derramado sobre todas as nações da terra, e não apenas sobre Jerusalém. E o cumprimento pleno dessa profecia é antes do grande e terrível dia do Senhor. Por que não se cumpriu plenamente essa profecia em Atos 2? Por quê? Porque Jesus não voltou. O dia do Senhor ainda não chegou. Deixa eu ler uma palavra com vocês. Em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 1, olha o que Paulo vai dizer acerca do dia do Senhor. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Como se o dia do Senhor já estivesse perto, ou como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Então, Paulo aqui está fazendo uma clara associação entre a segunda vinda de Jesus e o dia do Senhor. Então, meus amigos, presta atenção. Joel 2:28 começou a se cumprir em Atos 2. E o que aconteceu em Atos? O Espírito foi derramado sobre a igreja, empoderando a igreja para a grande comissão. Eles se levantaram no poder do Evangelho, testemunhando o poder do Evangelho. Deus confirmava o Evangelho que eles pregavam com sinais, prodígios e maravilhas. E por causa da pregação do Evangelho, por meio do poder do Espírito, várias pessoas foram salvas. Então, o cumprimento final de Joel 2:28 é o que aconteceu no livro de Atos acontecendo em escala global, numa medida, numa intensidade nunca vista antes. Então, o que vai acontecer antes de Jesus voltar? O que aconteceu em Atos 2 vai acontecer em todas as nações. O poder do Espírito vai imergir a igreja de todas as etnias da terra. Em todas as etnias do planeta vai se levantar um remanescente que vai testemunhar o evangelho do reino no poder do Espírito. E em todas as nações, o evangelho do reino vai ser testemunhado em poder.
E Deus vai confirmar a mensagem do evangelho com sinais poderosos. E por causa disso, vai haver uma consequência do testemunho profético. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, antes do grande e terrível dia do Senhor, antes de Jesus voltar, nós vamos ver a maior colheita de almas da história da humanidade. Nós vamos ver salvação em massa acontecendo em todas as nações. Porque a Bíblia fala sobre fim dos tempos, ela vai falar sobre apostasia, fala sobre frieza, fala sobre perseguição, fala sobre martírio. Então, ao mesmo tempo que vai ser um tempo de cegueira, de engano, de apostasia e frieza, ao mesmo tempo, uma igreja gloriosa, assim como Paulo diz em Efésios 5, uma igreja gloriosa vai se levantar em toda a terra no poder do Espírito e vai provocar por meio do Evangelho uma grande colheita de almas como nunca foi vista antes. Eu creio que esse é o cumprimento final de Joel 2:28. Então, baseado nessa introdução, que é o argumento teológico do livro, eu quero te mostrar, baseado nessa profecia, alguns pontos que vão acontecer nos dias que estão diante de nós. O que vai acontecer com o derramamento global do Espírito profético sobre todas as nações. Então, o primeiro ponto aqui da profecia: o Espírito vai ser derramado sobre todas as nações, sobre toda a humanidade. O Espírito de Cristo vai cair sobre todas as etnias da terra antes da vinda de Jesus. Vamos ver o que aconteceu no 2º capítulo de Atos acontecendo em escala global, em um nível de poder e amplitude nunca visto na história. Então, como eu já disse, nós vamos ver Brasil, na Argentina, na Nova Zelândia, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, no Japão, na Groenlândia, no México, na África do Sul, na Inglaterra. Não vai haver nenhum espaço na Terra onde o poder do Espírito não vai cair. Não vai haver nenhuma nação da Terra que não vai receber o empoderamento do Espírito. Não vai haver nenhum lugar onde não vai haver um remanescente fiel carregando a tocha do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? O Espírito vai ser derramado sobre todas as nações. E a profecia também diz que o Espírito vai ser derramado sobre todas as idades. Porque diz que os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Estou lendo o versículo 28 de Joel 2. Então, vai haver um avivamento que vai ser global, vai cair em todas as nações e vai ser um avivamento geracional. O espírito da profecia não vai cair apenas sobre líderes, sobre pastores, teólogos, sobre o clero. O espírito da profecia vai cair sobre famílias. Os anciãos terão sonhos, os jovens terão visões e as crianças vão profetizar. Profecia, sonho e visões são 3 manifestações do ministério profético em toda a Bíblia. Isso vai acontecer na mesa de jantar das famílias. Não vai ser nas reuniões dos superlíderes, dos superpastores, dos superprofetas. O Espírito vai cair sobre famílias. O último avivamento vai ser familiar. Vai ser transgeracional. Então, não vai ser um avivamento de jovens, não vai ser um avivamento de líderes, mas as crianças vão profetizar. Preste atenção, as crianças vão abrir a boca e vão falar os oráculos de Deus. Crianças vão orar pelos enfermos, eles serão curados. As crianças vão expulsar demônios. O espírito profético, o mesmo espírito profético que vai estar sobre os anciãos, os maduros, sobre os jovens, estará sobre crianças. Então, vai haver essa conexão geracional. Os anciãos falam de sabedoria,
maturidade. Jovem fala de força e velocidade. E criança fala de um tipo de coração no qual Jesus disse que é necessário ter para acessar o reino. Então, esse avivamento vai ser global e vai ser geracional. E ele também diz o seguinte, no versículo 29, que até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, até sobre os escravos. Agora pensa, ele está falando isso para judeu. Nessa época, só sacerdotes, os profetas e os reis que eram ungidos pelo espírito profético. Ele está falando aqui que o espírito vai cair sobre criança, vai cair sobre gentios, olha o escândalo para o judeu, e vai cair sobre escravos. Então, essa companhia profética que vai ser global, multirracial, ela vai ser transgeracional, mas ela também vai englobar todas as classes sociais. O Espírito de Cristo será derramado até sobre os escravos. Deus vai empoderar homens de todas as classes sociais e religiosas. A companhia profética que o Senhor está levantando terá pessoas de todo tipo de instrução e condição, ricos e pobres, teólogos e leigos, instruídos e analfabetos, amigos e amigas de Jesus, de todas as classes sociais. Líderes de grandes igrejas vão se levantar no poder do Espírito para profetizar. Mulheres do lar também vão se levantar no mesmo poder do Espírito para profetizar. Empresários, homens de negócio, advogados, médicos, engenheiro, professor, todo tipo de pessoa, todo tipo de profissão, todo tipo de instrução. O Espírito não vai escolher os melhores. O Espírito vai cair sobre todos os disponíveis, sobre todos aqueles que tiverem fé. E vai cair sobre servos e servas. Então é todo tipo de classe social, todos os sexos, todas as idades, todas as nações. E a profecia continua no versículo 30, dizendo que a liberação do testemunho profético no tempo do fim vai liberar poder sobre a terra, produzindo sinais miraculosos e abalos nas regiões celestes e nas esferas terrenas, provocando liberação para os justos e julgamento para os perversos. Então, esses sinais poderosos que vão acompanhar o testemunho profético vai trazer abalo sobre o mundo. Vai liberar poder dos céus para salvar os santos e julgar os iníquos. Isso vai acontecer à semelhança do ministério de Moisés e Arão no Egito. Por isso vemos uma série de escritos proféticos que associam os sinais de redenção e julgamento do Egito com relação à segunda vinda de Jesus. Você vai ver isso em Apocalipse 11, por exemplo, que as duas testemunhas vão profetizar na grande tribulação e elas vão, por meio da profecia que elas liberarem, elas vão provocar juízos de Deus sobre a terra. Então o que vai acontecer? Uma companhia profética e global vai se levantar de todas as nações, todas as idades, todas as classes sociais. E vai liberar o testemunho profético. E Deus vai confirmar a mensagem profética, o evangelho profético, o testemunho de Jesus, da boca dessa companhia com sinais poderosos. Aqui em Joel vai dizer, manifestarei maravilhas no céu e na terra. Então vai haver sinais e maravilhas como nunca houve antes. E o testemunho profético, além de ser confirmado com sinais e maravilhas, também vai liberar juízo contra os inimigos de Deus sobre a terra. Assim como Moisés e Arão, quando eles profetizavam no Egito, a Bíblia vai dizer, em Êxodo capítulo 12, que os deuses do Egito foram julgados. Você vai ver lá em Êxodo 3 e Êxodo 4, dizendo que Deus iria confirmar a mensagem
da libertação de Moisés e Arão no Egito com sinais e maravilhas. E esses sinais e maravilhas que eram liberados sobre o Egito, eles traziam juízo sobre os deuses do Egito, traziam juízo para os ímpios e salvação para os justos. Por quê? Porque os juízos de Deus que caíam sobre o Egito não tocavam a terra de Gósen, que era a terra onde estava o povo hebreu. Então, uma coisa sobre o fim dos tempos e ministério profético, você precisa entender. A liberação do evangelho profético no tempo do fim, lê lá Apocalipse 11, duas testemunhas, vai liberar sinais e maravilhas que vão confirmar essa mensagem, vão liberar juízo sobre a terra. Mas esse juízo não vai tocar os eleitos de Deus, aqueles que têm a marca do Cordeiro que é o Espírito Santo. Outro ponto que eu cito aqui na introdução, baseado nessa profecia, você vai ver no versículo 31, como já citamos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O testemunho do Evangelho de Jesus, que quando você vai ver Apocalipse 19, vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, vai lavar o mundo, como Jesus diz em Mateus 24, 14, que o Evangelho do Reino vai ser pregado para testemunho em todas as etnias da terra, provocando a maior colheita de almas da história. Em todo lugar onde o nome de Yeshua for invocado, ali haverá salvação. E o resultado do derramamento do Espírito visto em Pentecostes será salvação em massa no tempo do fim. E é exatamente isso que você vai ver no final do discurso de Pedro em Atos 2, lá pelo versículo 41, você vai ver que o Espírito cai sobre eles, sobre os 120, eles começam a profetizar as maravilhas do reino de Deus, os judeus e os prosélitos começam a ouvir, cada um na sua língua, e Pedro ele se levanta para falar, isso que vocês estão vendo é aquilo que o Joel disse, o Espírito começou a ser derramado, a profecia começou a se cumprir. E o que acontece quando Pedro prega o evangelho em Atos 2, no final eles perguntam, tá, mas o que nós fazemos agora? Então Pedro, ele diz, arrependam-se, se convertam a Cristo e sejam batizados. E milhares de pessoas se converteram naquele dia por causa da ação do Espírito, empoderando a boca daqueles homens e mulheres para o anúncio do Evangelho do Reino. Isso provocou salvação naquele dia de Pentecostes. Isso vai acontecer em escala global no tempo do fim. E a última coisa que eu quero citar aqui, dessa profecia, terminando aqui a introdução e todo o argumento teológico do livro, é que a profecia termina falando sobre a glória de Sião. Diz assim no versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião, em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. E eu escrevo aqui na introdução do livro, a profecia termina afirmando que aqueles que serão salvos pelo Senhor subirão para o monte Sião, em Jerusalém, a cidade do grande rei, como está lá em Mateus 5,35. Porque o levantar dessa comunidade profética global vai preparar uma estrada para a vinda triunfal do rei, Jesus, para se assentar no trono de Davi, como está escrito na profecia de 2 Samuel 7,12. E assumir o governo das nações, como está escrito em Zacarias 14, no versículo 9 e 17. Então a glória de Jesus encherá toda a terra, a partir de Jerusalém, a partir de Sião, como está escrito em Isaías 6, do versículo 1 ao 3. Então, qual é o cumprimento final dessa profecia? As nações subindo a Sião, como você vai ver lá em Mateus 25. Mateus 25, 31, que vai dizer Jesus voltando, se assentando no trono de Davi em Jerusalém, e as nações subirão até ele para entregarem o governo
da terra ao Messias de Deus. Essa profecia está nos afirmando que antes do grande e terrível dia do Senhor, o espírito profético vai cair sobre todas as nações. E uma companhia profética, como João Batista, vai preparar o caminho do Senhor por meio do testemunho do evangelho profético, no poder do Espírito, provocando sinais e maravilhas, juízo contra as estruturas invisíveis e visíveis que se rebelam contra o Senhor nessa terra, preparando uma estrada para a vinda de Jesus e para a salvação das nações. Beleza? Então, quero terminar aqui. Então, basicamente, esse é o argumento desse livro, é a introdução do livro. Então, você pode acompanhar esses pontos aqui que nós lemos, os textos que eu citei, e nós vamos continuar aqui com mais 3 encontros, desenvolvendo o pensamento de como essa companhia profética global vai se portar nas nações para preparar o mundo para a vinda do dia de Deus, para a vinda do reino messiânico, tá bom? Então, o que eu vou te pedir? Vou te pedir mais uma vez para você pegar esse link e manda por todas as pessoas que você conhece que tem peso por essa mensagem, pela grande comissão, pela pregação do evangelho do reino, por entender as dinâmicas do tempo do fim, acerca do reino vindouro, sobre o serviço da profecia, sobre uma companhia que vai preparar o caminho do Senhor. Então, nos ajude a divulgar, curte, compartilha, faça seu comentário aqui, qual foi a parte que mais te chamou a atenção, o que queimou no teu coração, beleza? E é o seguinte, se você ainda não tem um livro, tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode comprar o livro e ele está com frete fixo. Aproveita, porque o frete aí é uma potestade do mal que está se levantando no Brasil aí. Nós precisamos derrubar esse principado do inferno, que é o frete. A galera, principalmente aí do Norte e Nordeste, que vai comprar um livro, às vezes o frete é mais caro que o livro, então aproveita, está com frete fixo, compra o livro. E o que eu quero te encorajar? A pegar esse livro, estudar em grupo. Então pega esse livro, junta com uma galera da sua comunidade, da tua igreja caseira, no teu grupo celular, ou do grupo de intercessão, o grupo de música, ou o grupo que você faz parte, e estuda junto, lê junto, se aprofunda nesse tema que está relacionado à profecia bíblica e o tempo do fim. E a última coisa que eu quero falar é o seguinte: se você não conhece os meus primeiros livros, então tem um link aqui também, que tem os 4 livros, né? Não Apagueis o Espírito, o primeiro livro, sobre o dom da profecia, como buscar o dom da profecia, desenvolver na profecia. O segundo livro, Princípios da Batalha Espiritual, tá? Fim dos tempos, como lutar uma luta espiritual centrada em Cristo e não no conhecimento de Satanás. Terceiro livro, A Missão Apostólica da Igreja, qual é a missão, qual é a nossa missão na grande comissão e qual é o evangelho. Então tem 3 capítulos aqui explicando qual é o evangelho do reino. E Derramarei o Meu Espírito. Os 4 livros estão sendo vendidos aqui na loja do Dizescope com frete grátis. Então aproveita, tem um desconto aí, você clica e compra com frete grátis, vai chegar na tua casa, a potestade do frete vai ser vencida, você vai ser abençoado e vai ter material de sobra aí para se aprofundar na profecia bíblica, o conhecimento do evangelho do reino e o tempo do fim. Tá bom? Então nos vemos no próximo encontro, lendo juntos Derramarei o Meu Espírito, com Fábio Coelho, que sou eu no caso. É nóis, nos vemos na próxima. É isso aí, meus amigos. Essa foi a primeira aula do Derramarei o Meu Espírito, lendo juntos esse livro. E eu espero que você tenha sido muito abençoado. De novo, não pode ficar só para você esse conteúdo. Você tem que compartilhar. E não só pegar o link e mandar para as pessoas, mas sentar e estudar junto com as pessoas. Esse livro é fundamental para o tempo que nós estamos vivendo como
igreja. Então tem o link aqui para você pedir o seu, para você poder acompanhar junto, e tem também o link para você pedir uma caixa inteira que está com 35% de desconto, você pode fazer isso em grupo, ok? Então, de novo, tem um pedágio nisso aqui que a gente está fazendo. Você tem que compartilhar com as pessoas esse conteúdo e estudar junto com as pessoas para que verdadeiramente a gente possa ver uma mudança acontecendo. Beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Até a nossa segunda aula.